Boa noite, queridos irmãos. Espero que todos tenham tido uma semana feliz, que estejam bem, recuperados para mais um Evangelho, onde a gente vai refletir juntos aqui sobre as lições que Cristo nos deixou. Estou aqui diretamente da Casa da Caridade Nosso Daniel. Eu sou Fernanda Lins e fico muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. E antes da gente iniciar com a nossa prece, eu convido a todos aqueles que tenham vontade de separar as suas águas, deixar em um momento aí próximo a vocês, em algum local próximo, para que durante o Evangelho a espiritualidade possa agir nessa água e derramar sobre nós todas as bênçãos das quais estamos necessitados. Hoje o nosso Evangelho ele vai falar sobre um momento muito especial da passagem de Jesus, que foi a cura do leproso. E a gente vai aprender um pouquinho das lições que essa passagem nos traz. Mas antes eu convido a todos então para o nosso momento de prece inicial, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, a nossa respiração, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior e ao nosso irmão Jesus, pedindo para que Ele esteja presente em nossos lares, em nossas vidas, que possamos sentir o seu abraço a nos fortalecer, a afastar as nossas angústias, os nossos medos, e que esse abraço acolhedor possa também nos transformar em pessoas melhores, com os nossos corações abertos para as lições que são passadas aqui e que nos são oportunizadas a partir das experiências da vida. Que a espiritualidade da Casa da Caridade Nosso Daniel nos envolva e nos inspire, e esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, para iniciar o nosso diálogo sobre a cura do leproso, eu trouxe aqui um texto de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, e ele tem o título assim, Renova-te sempre. E começa com o capítulo 4, versículo 16, da segunda carta aos Coríntios de Paulo. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo, há milhares de anos, e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. Na senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria. Porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Então, olha que lição bonita que Emmanuel nos traz aqui, né? Ele, inspirado por essa passagem de Paulo, ele nos convida a refletir sobre a transitoriedade do nosso corpo físico, né? Das dificuldades materiais pelas quais a gente passa e a importância da gente focar no que segue com a gente, que é essa renovação espiritual. Então, na doutrina espírita, a gente compreende que o corpo físico, ele se desfaz. Ele é um instrumento temporário do qual a gente se utiliza para a gente vivenciar as experiências pelas quais a gente tem que passar. E essas provas e desafios da vida, como enfermidade, como a pobreza,
como a desilusão, a solidão, a velhice. Elas são também oportunidades educativas que fazem com que o nosso espírito ele se aprimore ao longo dessa caminhada. E Emmanuel ele nos lembra que esse homem exterior, então, que é o nosso corpo, né, através do qual a gente se apresenta para o mundo, ele pode até perecer, né? Ele pode se desgastar, ele pode ter limitações, enfrentar os desafios da carne, mas o homem interior, com todas essas dificuldades que o homem exterior passa, o homem interior, que é o nosso espírito, ele se aprimora, ele se fortalece a cada dia. E a gente precisa aceitar essas dificuldades com resignação, com comprometimento, né, e com confiança, principalmente confiança nos desígnios do nosso Pai, porque Ele tudo sabe e Ele não permite que nada nos chegue sem que seja para o nosso bem. Então, Emmanuel, nesse texto, ele nos convida a refletir sobre essas lições deixadas por Paulo e refletir sobre as nossas responsabilidades, os nossos deveres aqui na Terra, né? E que a gente enfrente as dificuldades que chegam à nossa vida com um novo olhar, com uma nova reflexão, porque ele nos lembra que através da aceitação da vontade divina, e quando a gente tem coragem de enfrentar essas dificuldades, esses obstáculos que se apresentam, e quando a gente, mais ainda, quando a gente passa pelas dificuldades e se propõe a fazer o bem, isso nos leva a um caminho de verdadeira renovação espiritual. E é por isso que a gente está aqui, né? Para a gente se renovar, para a gente trabalhar as nossas imperfeições e se melhorar, para a gente conseguir cada vez mais estar mais próximos do nosso Pai maior. E aí hoje a gente vai refletir então sobre uma passagem que eu considero uma das mais belas do Evangelho de Cristo, que é a cura do leproso. Né? Então isso está narrado lá no capítulo 8, no Evangelho de Mateus, e a gente sabe que Mateus narra sempre com muita precisão, né, o que aconteceu e ele presenciou. Então essa passagem ela vem nos mostrar um pouco da compaixão de Cristo e desse poder que ele tinha de transformar a vida das pessoas, né, através das suas lições e através do seu exemplo. E principalmente com o seu amor, porque Cristo abraçava a todos com o seu amor. Então essa lição ela traz motivos para que a gente fortaleça a nossa fé, o nosso amor pelo próximo e também que a gente possa aproveitar essa lição para se transformar intimamente. E aí, antes da gente iniciar, é importante a gente entender o contexto dessa doença, né, na época de Cristo, né, e o contexto social também que se fazia ali em torno daquela comunidade que acompanhava o Cristo. Então, a lepra, que hoje é conhecida como doença de Hanseníase, né, ela era uma doença muito temida por todos, porque o pessoal achava que ela era uma doença contagiosa e que ela estava muito ligada à impureza, ao pecado e à desonra. Então todos se afastavam e os leprosos, as pessoas que carregavam essa doença consigo, eles eram excluídos do convívio social, eles eram excluídos da sociedade, viviam em isolamento, muitas vezes não tinham contato nem com a sua própria família, porque eles eram vistos, né, assim como a doença, eles eram vistos como pessoas impuras, pessoas indignas de estarem ali no convívio social. Então, eles apresentavam muitas feridas pelo corpo, né? Até hoje essa doença ainda existe, né? E ela é uma doença da pele, né? Então, as feridas ficam muito expostas. E as pessoas tinham medo de se aproximar e de também adquirir, então, essa doença. Mas aí Jesus, né, vai contra tudo e a todos, com o seu amor grandioso, e ele sim se aproxima do leproso, né? Ele sente essa sua infinita compaixão pela humanidade, ele quebra todas as barreiras que nós mesmos criamos dentro de nós, e ele mostra que o amor que ele carrega no peito, que é o amor divino, é o maior remédio para todas essas doenças, né? E para o nosso preconceito, para a nossa intolerância, para a exclusão que a gente cria daquelas pessoas que a gente julga com o nosso olhar tão pequeno ainda. E isso nos faz refletir, assim, quem são os excluídos do nosso tempo, né? Como que a gente tem tratado as pessoas que estão ao nosso redor? Quais são aqueles que a gente tem deixado de lado, que a gente tem julgado, que a gente não acha que são dignos da convivência à nossa mesa,
né, a nossa casa, na mesma roda de conversa? Quem são as pessoas que a gente tem excluído, né? Será que a gente tem tratado bem? A gente não precisa ir muito longe. Será que a gente tem tratado bem as pessoas que servem a nossa casa, as pessoas que recepcionam os nossos convidados, aqueles que limpam o nosso lixo, né, a nossa sujeira? Será que a gente tem excluído essas pessoas ou a gente tem acolhido com amor como irmãos que são? Então, enquanto a gente reflete, eu trago aqui a passagem que foi narrada por Mateus, no capítulo 8, versículos 1 a 4, que diz assim: E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, essa passagem, ela nos traz alguns pontos de atenção, né? E o primeiro deles é a maneira como se comporta essa pessoa que estava doente, né, que era excluída da sociedade, que estava em isolamento social. É essa atitude do leproso, que tem muito a nos ensinar, porque ele se aproxima de Jesus, né, com humildade, mas certamente com uma confiança muito grande dentro de si, e ele diz: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então, quando ele fala tornar-me limpo, veja que ele também se sente sujo, né? Ele se sente sujo justamente por causa do olhar do outro. Quando a gente julga muito o outro acaba também se tornando pequeno, ele se sente pequeno perto do nosso julgamento, e a gente acaba machucando o nosso próximo. Então, o que mais dói nesse leproso talvez não seja nem a doença, mas sim a exclusão social, o isolamento em que ele vive. E aí, naquele momento, ele não sabe, né, se Jesus vai acolhê-lo, se vai excluí-lo, mas ainda assim ele não duvida do poder de Jesus, né, o Filho de Deus. E aí ele se entrega com fé e com resignação para aquele momento. Ele abre o seu coração, ele se apresenta como ele é para o Cristo e ele se coloca ali inteiramente à vontade divina. E é essa fé ativa que Jesus nos convida a ter, né? Uma fé ativa que confia, que não vacila. É a fé que verdadeiramente é capaz de transportar montanhas, né? E esse transportar montanhas é tirar esse monte de dificuldades que se atravessam no nosso caminho, né? E não no sentido de que a gente não tenha que passar por elas, mas no sentido de que nós teremos a força necessária para atravessar, então, esse caminho cheio de dificuldades. E isso nos ensina também o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente conseguiria, então, mover as dificuldades que se apresentam na nossa vida. E a fé do leproso, ela foi um elemento essencial para a cura, que foi promovida ali por Jesus. E essa lição, ela se vale para todos nós, né? Todos nós enfrentamos as nossas dificuldades, e muitas vezes, quando a dificuldade se apresenta em nossa vida, a gente acaba desistindo de tudo, né? A gente acaba desacreditando na força de Deus, no poder de Deus. A gente se esquece que Ele é bom o tempo todo e a gente passa a questionar, né? Então, basta uma pequena dificuldade que a gente já dá um passo atrás, né? E a gente se esquece, então, desse Pai amoroso que nos acolhe a todo momento. E aí o leproso nos chama a essa fé verdadeira, uma fé que não vacila, uma fé que não é passiva, mas sim uma fé ativa, que busca, né? Que busca pela cura, que persevera, mesmo quando tudo diz ao contrário, né? O mundo diz que você vai falhar, ele vai lá e tenta mesmo assim. E ele confia que Deus sempre dá a ele aquilo que ele pode carregar, né? Aquilo que é necessário para o crescimento espiritual. Então, toda vez que a gente atravessar uma dificuldade na vida, é importante que a gente tenha essa certeza, que a gente só está passando por aquilo porque a gente tem condições de atravessar esse momento e de aprender com esse momento. E aí, outro ponto marcante que a gente tem é o gesto de Jesus para com essa pessoa que vivia excluída e que vivia em isolamento social, né? Quando Jesus toca o leproso, ele nos mostra que não há barreiras para o amor.
né? Então, porque naquela época tocar um leproso era impensável, mas Jesus não tem o menor receio de se aproximar. Jesus já sabe do seu poder, né? E ele sabe que ali existe um ser que está necessitado de amor, necessitado de apoio, necessidade de que os outros olhem para ele e o enxerguem, né? Porque muitas vezes essas pessoas eram invisíveis. Então Jesus não apenas cura o leproso, mas ele mostra a todos que o amor é o maior remédio para essas feridas, que principalmente as feridas da alma. E aí a gente vê lá no Livro dos Espíritos, né, que nos mostra qual é o verdadeiro significado da caridade. Lá no livro tem a espiritualidade superior nos dizendo que caridade, em seu sentido verdadeiro e do modo que Jesus a interpretava, era benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E Jesus, quando ele passa por nós aqui na Terra, ele nos dá esse exemplo máximo de caridade, porque ele acorre a todos que a sociedade rejeitava, que a sociedade excluía, e mostra que todos nós, independente de onde viemos, independentemente de quem somos, somos dignos do amor divino. Porque aos olhos desse Pai, que é todo amor e que é todo bondade, todos nós somos iguais e todos nós somos seus filhos amados. Então, todos aqueles que estão aqui compartilhando essa experiência nossa aqui nesse planeta, eles são dignos do nosso amor também. Né? Eu sei que muitas vezes esse amor ele vai demorar para chegar, ele vai demorar para eclodir dentro de nós, mas porque a gente ainda está engatinhando, né? A gente está muito longe dessa camada espiritual que Jesus já tinha, né? Dessa evolução que ele já apresentava. Mas ainda que a gente não consiga demonstrar nesse momento o nosso amor, que a gente pelo menos entregue o nosso respeito, a nossa compaixão, a nossa fraternidade para esses irmãos que se apresentam no nosso caminho. Porque o amor ele vai surgindo aos pouquinhos quando a gente passa a envolver essas pessoas que nos chegam com o bem que a gente já é capaz de praticar. Lá em A Gênese, Kardec nos explica, né, com o amparo da espiritualidade superior, que os milagres que Jesus promovia, eles não eram de fato contra a lei divina, muito pelo contrário, né? Deus não faria leis que pudessem ser violadas. Eles são manifestações dessa lei, manifestações da lei natural. Então, Jesus ele tinha um elevado grau de evolução espiritual e ele tinha esse domínio dos fluidos espirituais. Então, ele conseguia curar e harmonizar aqueles que se apresentavam com alguma deficiência, tanto física quanto espiritual, através da manipulação dos fluidos. E aí, nesse caso do leproso, Jesus usou tanto esse seu conhecimento, né, sobre os fluidos, quanto a fé daquela pessoa que estava acometida pela doença para realizar, então, esse equilíbrio físico e esse equilíbrio espiritual. E essa compreensão do milagre à luz da doutrina espírita mostra que todos nós, em maior ou em menor grau, somos capazes de influenciar, de ajudar positivamente na cura do outro e na nossa própria cura. Né? Seja através da prece, através do passe, através da prática no bem. Então, tudo isso nos faz movimentar fluidos, né? E nós, quando estamos agindo com amor e com fé, a gente se conecta a essas forças superiores e a gente se torna um canal para que essa energia divina ela possa atravessar e chegar àqueles que estão precisando. E também essa verdadeira cura, como nos mostra essa passagem do leproso, ela não é a cura física de fato, né? Ela é a cura espiritual. Então, o leproso ele foi curado pela sua doença, mas que certamente tinha uma causa interna, né? E essa cura ela se promoveu especialmente nessa causa interna da lepra. E todos nós somos também chamados à nossa cura interior, a cura das nossas imperfeições, das nossas fragilidades, e isso se dá através da nossa reforma íntima, porque depende de um esforço nosso, vocês se lembram? A fé ativa do leproso. Então depende também da nossa capacidade de buscar, da nossa capacidade de confiar e também da nossa capacidade de superar os momentos difíceis que se apresentam.
E aí a gente sabe que a vida, ela acaba nos deixando muitas marcas, né? Todos nós carregamos as nossas feridas, e sejam elas feridas físicas, feridas emocionais, feridas espirituais. E essa passagem de Jesus ao curar o leproso, ela representa também esse valioso amparo e cura diante do sofrimento humano, né, que Jesus foi capaz de promover. E Jesus está presente na nossa vida sempre. Então, ele é capaz de promover essa cura que a gente tanto precisa. A gente pode comparar as feridas físicas que o leproso trazia na sua pele às feridas espirituais que a gente traz dentro de nós. Né? E esse é um convite ao aprendizado. Né? Por exemplo, nós que estamos passando por momentos de dificuldade, por momento de luto, a gente sabe que através do amor a gente pode superar. Através da nossa fé, a gente pode superar esses momentos em conexão com as leis divinas. Então, essas feridas que para muitos da sociedade representavam um motivo de afastamento social, de exclusão, né, uma contaminação moral daquele que carregava a doença, ou era quase como se fosse um castigo divino para eles, né? A gente pode, então, trazer isso para o nosso momento, para a nossa dificuldade, né? Porque a gente carrega, então, essas feridas espirituais, essas feridas morais, que muitas vezes, diante da perda de alguém que a gente ama, a gente sente um profundo vazio e a gente acaba também se isolando socialmente, né? A gente acaba sentindo esse afastamento emocional do mundo. A gente não quer mais se aproximar de ninguém porque a gente está sentindo uma dor tão profunda e uma falta, uma ausência que alguma pessoa nos faz. Então, esse sentimento é um momento que a gente passa de desconexão com a espiritualidade maior, de desconexão com o próprio Deus. Né? Então, isso pode levar a gente a uma sensação de ruptura, de isolamento, como se sentiam então os leprosos da época. E aí essas feridas, tanto as físicas como as espirituais, elas têm essa característica em comum, que seria essa sensação de estarmos sozinhos, né? De estarmos abandonados e de não estarmos mais capazes de viver a nossa vida de forma plena. E aí Jesus vem com um remédio para cada um de nós, né? Que é esse amor incondicional, esse amor que acolhe todos os nossos medos, as nossas angústias, e esse abraço que nos mostra que o amor nunca se perde. E eu não sei se vocês conhecem uma música, mas quando eu estava montando o roteiro, ela me veio à cabeça. Eu não sei se eu vou lembrar agora a letra, mas ela fala um pouco sobre o amor que fica sempre com a gente. Gente, não vou lembrar o nome da música, mas depois, daqui um pouco eu lembro e eu canto um trechinho para vocês. Mas é importante que a gente saiba que a prece é esse abraço, que a gente pode, através dela, se conectar com os nossos entes queridos, enviando as nossas vibrações, o nosso amor e recebendo também do lado de lá o carinho. Né? Então é preciso que a gente cultive a nossa fé, que a gente confie na providência divina e saiba que nada vem por acaso até nós, né? Que tudo que nós passamos nessa vida tem um motivo, tem um porquê e que a gente nunca está sozinho. Jesus está sempre ao nosso lado e o amor dele sempre vai estar conosco. Lembrei, o amor nos une para sempre, não há razão para chorar. E no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. Então é isso, Jesus vai estar sempre com a gente, o seu amor vai estar sempre com a gente. E essa música me faz lembrar também dos nossos entes queridos que já foram para o plano espiritual. Porque o amor deles vai sempre seguir com a gente, vai sempre seguir no nosso coração. Então, para vocês que hoje enfrentam um luto, como também um dia eu já enfrentei, é importante que a gente se lembre de que a gente tem esse irmão amigo ao nosso lado, né, amparando, nos oferecendo conforto, nos oferecendo consolo, cuidando das nossas feridas e lembrando que o amor é sempre o melhor remédio. Então, que a gente guarde sempre o amor deles dentro de nós e que a gente busque nesse Jesus, nesse nosso irmão querido, esse conforto e as forças para transformar, então, a nossa dor em amor e nesse processo de cura verdadeira. Então, gente, a nossa palestra termina por aqui, o nosso evangelho de hoje. Eu espero que tenha tocado o coração de vocês, assim como tocou o meu coração quando estava montando esse roteiro.
E agora a gente passa para um momento final de agradecimento e de prece. E eu trouxe aqui para vocês uma prece que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a prece pelos doentes, né? Nos remetendo então a esse cenário do leproso que foi estudado hoje, mas também as nossas doenças espirituais, aquela que a gente carrega através das dificuldades que se apresentam. E a prece diz assim: eu espero que vocês possam agora, nesse momento, se conectar com o nosso Pai Maior, ouvindo essas palavras, e que seja promovida a cura de todas as dores que vocês carregam no coração. Senhor, pois que és todo justiça, a dificuldade que te aprouve mandar-me necessariamente eu a merecia, visto que nunca impôs sofrimento algum sem causa. Confio-me, para minha cura, a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado restituir-me a saúde física ou espiritual, bendito seja o teu santo nome. Se, ao contrário, me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Dá, meu Deus, que esta dificuldade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua vontade. Que Jesus, mestre de todas as almas, nos ajude a transformar então a desilusão em esperança, a dor em amor e a dificuldade em oportunidade de crescimento, guiando todos nós na jornada de evolução rumo a esse encontro com nosso Pai e com aqueles que tanto amamos. Então, que o Mestre querido esteja com vocês, agora e sempre, e que vocês tenham uma semana feliz. Um beijo e a gente se vê.